Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ainda de pé, com palmas nas mãos, receba o servo do Senhor bem alegre. Glória a Deus. Tem um povo animado aí ou não tem? Aleluia! O povo de Deus é um povo animado, meus irmãos. Glorificado seja e exaltado o nome do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 5. Hoje nós vamos falar do crescimento espiritual e proposital de José. Um jovem, tendo em vista que hoje é um culto de jovem, e também a culto missionário, culto de missão. Temos aqui alguns obreiros, temos pessoas que já têm um certo amadurecimento na fé. Hoje nós vamos falar de o crescimento com Jesus, o crescimento proposital. Gênesis capítulo de número 37, necessário é que todos me acompanhem. Amém? Gostaria também de agradecer a minha oportunidade, que Deus graciosamente abençoe a minha vida, abençoe a vida de todos vocês. Amém? Deus abençoe. Gênesis capítulo 37, versículos 5 a 8. Se posso ler, digam amém. Amém. Diz assim nessa tradução, entenda segundo a sua. Certa vez José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiar ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E odiaram ainda mais por causa do sonho. E o sonho e de tudo o que tinha dito. Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo, uma vez mais nós estamos aqui para ouvirmos a sua palavra. Muito obrigado por este culto. Meu Deus, que nós jamais venhamos a sair deste lugar, deste recinto, sem que antes o Senhor nos tenha tomado com a sua presença, enchido com o seu Espírito Santo, instruído com a sua palavra, debaixo dos seus mandamentos, por dentro dos seus estatutos, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Senta, irmãos, em nome de Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Hoje, tendo em vista que a nossa vida com Cristo, ela é uma vida de relacionamento, tendo em vista que a nossa vida com Cristo é uma vida de contato, por isso que muitas pessoas olham para nós e identificam em nós o brilho do Espírito Santo de Deus. Por que é identificado em nós o brilho do Espírito Santo de Deus? Porque nós temos contato com o Espírito Santo de Deus, a fonte da luz, a fonte da vida, a fonte do poder, aquele que nos enche. Vamos falar hoje do crescimento proposital de José, da vida, digamos que eu posso dizer, ministerial. Haja vista que eu fiz de tudo para elaborar um sermão expositivo literal, usando como base o capítulo 37 do livro de Gênesis, e não só o capítulo 37, mas o 38, o 40 até o 50, onde se narra a história desse jovem. E você vai se surpreender com o discorrer e o amadurecimento da história de José. Pois quando Deus requer de nós algo, necessário é amadurecimento e investimento de tempo.
investimento e talvez sacrifício, não pagar preço, mas que se pague um certo sacrifício por aquilo que Deus almeja em nós. E não somente Deus almeja para nós, como também nós almejamos para a nossa vida, seja material, seja social, seja espiritual, seja ministerial. Haja vista que o sonho em que José teve também era proposital ao que Deus almejava para a vida de José. José não teve um sonho à toa, não teve um sonho por sonhar. José não contou aos seus irmãos por contar. Tinha um propósito intrínseco na casa de José. Tinha um propósito intrínseco no relacionamento com os seus irmãos. Pois o propósito, o sonho de José também entrava em conexão com o propósito que Deus tinha para José. Deus poderia ter escolhido qualquer um da casa do pai de José, qualquer um da casa de Israel, qualquer um deles poderia ser escolhido. Veja bem, mas Deus escolheu um que recebeu uma túnica atalá, uma túnica, uma certa vestimenta de manga ou sem manga, mas que tinha um certo comprimento, atalá e colorida. Vestimenta essa que os patriarcas davam, e até faraós e reis davam aos seus primogênitos. Mas José não era primogênito. José não era alguém que era almejado para receber algum tipo de patrimônio. Haja vista, havia irmãos mais velhos dentro de sua casa. Mas o seu pai, Jacó, viu em José, pois o amava mais do que todos os outros irmãos. Vamos deixar isso de lado, porque eu também considero isso um erro, o pai amar mais a um filho mas depois deixa isso de lado. Mas vamos entrar aqui no propósito. Preste atenção, o seu pai o amava mais do que os seus irmãos, então deu uma túnica atalá, uma túnica comprida e colorida. Vamos estudar um pouquinho essa túnica e guarde bem esta informação. Túnica quer dizer herdeiro, filho, alguém que é guardado para receber um presente que já é digno de estar em suas mãos, em suas posses. José recebe esse presente do seu pai. Os outros irmãos tinham um certo ciúme, e por causa do sonho em que José teve, atentaram contra a vida dele. Não foi por um acaso, tudo era em conexão. José teve um outro segundo sonho, aonde depois dele sonhar que os seus feixes estavam no campo e os outros arrodeavam. O arrodeamento traz o sentido de observação. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você, deixa eu te explicar aqui um pouquinho do que é a pregação. A pregação nada mais é do que você tirar dos textos bíblicos algo e inspiração para as nossas vidas atuais, sem que assim cometemos anacronismos religiosos. Precisamos tomar cuidado com isso, e eu vou me atentar para isso durante o descorrimento de minha mensagem. Em nome de Jesus, Deus tem algo do céu para a sua vida. Em nome de Jesus, Deus vai falar com você. O seu crescimento espiritual precisa que Deus fale com você. José fala de um segundo sonho que agora chega ao conhecimento de seu pai. É trazido ali uma certa, digamos assim, uma certa repreensão pelo pai de José. Ora, o que é isso? Por acaso eu e sua mãe e seus irmãos agora se dobraremos aos teus pés? Se dobraremos e te serviremos nós a ti? Presta atenção, que Deus ainda não havia cumprido na vida de José o propósito, mas ainda não se tinha ideia qual era o lugar. Na altura do campeonato,
A discorrer dessa história, acompanhando a história do início, começo, meio e fim, ainda não se tinha ideia da cadeira em que José se assentaria, mas o sonho, o propósito que ele tinha para a vida dele, e que ele também recebeu de Deus, já dava um vislumbre, uma ideia, qual era o lugar que ele ia se assentar. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O deserto, as provações que nós passamos dia a dia, se nós observarmos bem, nos dá uns vislumbre, nos dá uma pequena ideia qual é o lugar que Deus vai nos levar. Ele recebeu esse sonho, aliás, ele sonhou esse sonho. Não foi Deus que deu a ele esse sonho, pois Deus une o útil ao agradável. Deus precisaria alguns anos para frente, no futuro, de um governador sobre o Egito. Só que José, hebreu, tinha um sonho. Ele falou, pera lá, esse sonho, eu preciso de um governador. José está sonhando esse sonho, então vamos aqui unir esse propósito. Perfeito. Os dois sonhos que José tinha, nos dava a ideia de comando. Só que José não teve esse sonho à toa, pois anteriormente, se nós lermos a história de José completa, nós vamos entender que José era extremamente obediente, pois não se pode assentar na cadeira de liderança sem saber o que é ser liderado. Não se pode assumir o local de obreiro sem antes saber o que é liderança pastoral. Não se pode assentar numa cadeira pastoral sem antes entender o que é estar embaixo ouvindo quem está aqui em cima. José respeitava a casa do pai. José respeitava a liderança do seu pai. José era um filho obediente. José não era desobediente. Não era alguém dúbio que acoitava os comportamentos errados de seus irmãos. Ele denunciava mesmo, ele cobrava mesmo, e por isso faziam panelinha contra ele. Só que José não era covarde, ele não denunciava por trás, ele não fazia panelinha, ele ia direto a quem podia resolver o problema, no seu pai, pois diz a Bíblia que ele trazia má fama dos seus irmãos no campo para o pai. Deixa eu te dizer uma coisa, você diz que é filho de Deus, mas não denuncia pecado do mundo. Você diz que é filho de Deus, mas é conivente e acoita o pecado que está intrínseco em nossos olhos. José denunciava. José era alguém que Deus almejava para ele, porque ele já tinha nele. Essa é a história, meus irmãos, de Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Meu irmão, quando a pessoa vem, ela vem pronta. É necessário um preparo. E tudo na nossa vida advém e depende de um preparo. Perfeito, José teve um segundo sonho, contou aos seus irmãos, teve uma repreensão do seu pai. Certa feita, os irmãos de José estavam no campo. E José recebeu uma missão do seu pai, vai e veja onde seus irmãos estavam. Ora, o pai não confiava muito no caráter dos irmãos. Já sabia-se qual era o caráter dos irmãos. E o pai de José pede para que José, seu filho de confiança. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. A sua vida espiritual depende de fidelidade a Deus. A sua vida matrimonial depende de fidelidade a Deus. A sua vida e a sua amizade depende de fidelidade a Deus. E fidelidade, meu irmão, não se pode pedir. Fidelidade se conquista. Você diz que Deus é fiel.
eu posso até subir aqui em cima e pregar uma palavra para amaciar o seu ego e dizer para vocês que estão aí embaixo, ou para alguém aqui em cima, ou até mesmo para mim, que Deus é fiel. E mesmo que até que demore um pouquinho, na hora certa Deus vai cumprir a promessa. A questão não é se Deus é fiel a nós, mas é se nós somos fiel a Deus. Deus é fiel para cumprir aquilo que promete, aquilo que almeja, mas nós somos fiel a Deus. Será que nós somos fiéis a Deus? José tinha a confiança de seu pai, então foi pedido, vai e traga. Foi numa dessa que seus irmãos atentaram para a vida dele. Vamos matá-lo. Aí um diz, não vamos matá-lo. Eu não preciso ler o texto bíblico, até preparei para ler aqui, mas vamos economizar tempo. Eu tenho certeza que todos aqui já ouviram a história de José, não já? Já ouviram a história de José? É uma história muito conhecida, muito bem discorrida. Mas vamos lá. Os irmãos conversando entre eles, não, vamos matá-lo, sujá-lo a sua túnica, presente que o pai deu. Guarde essa túnica. Guarde ela, bem guarde ela. Lá no meio, na conclusão da mensagem, você vai entender. Pegaram uma túnica, não, vamos melar de sangue e vamos dizer que a besta fera do campo, animais ferozes o devoraram e vamos levar para o pai. Aí um irmão que teve piedade disse, não vamos fazer isso com ele, vamos jogá-lo dentro de um poço ali e depois nós já decidimos o que faz com ele. Olharam de longe, viu uma caravana de ismaelita e falaram, vamos vendê-lo como escravo? Vamos? Bora vendê-lo como escravo, afinal nós não podemos matar ele, é sangue do nosso sangue, como derramaremos o sangue do nosso sangue? Não. Agora, ninguém atentou para o fato, e até hoje eu não vi nenhum pregador pregando, sobre o porquê que eles tinham ovelha em suas mãos, mas correram atrás de um bode para matar. Espera lá, José era pastor de ovelhas, seus irmãos também eram pastor de ovelhas, mas diz a Bíblia, diz o texto bíblico, que não mataram uma ovelha, mas mataram um bode. Bode é utilizado dentro da Bíblia para dar a intenção de rebelde. Bode é utilizado dentro da Bíblia para dar a intenção, para ligar a um povo que será jogado fora do reino de Deus. Em algumas culturas grego-judaicas, ao longo do desenvolvimento da sociedade, bode também é ligado a rituais de culto a deuses e até com sacrifícios humanos. Mas não mataram uma ovelha, mataram um bode. Ninguém atentou para esse fato. Vamos continuar. Os irmãos tentaram, venderam ele como escravo. Os ismaelitas levaram ele para o Egito. Lá no Egito ele conhece uma pessoa chamada Potifar, que aliás também era um nome utilizado para título. Alguém da guarda de Faraó. Alguém que era general de Faraó. Alguém que tinha um comando, que comandava o exército de Faraó. José é comprado por este homem e levado dentro da casa de Potifar. Vamos ler o que diz o texto bíblico do livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 1 e 5. É aqui onde nós vamos aprender um pouquinho sobre o caráter de José, o crescimento espiritual de José. Pois José sonhou um sonho e começou a crescer, não coube mais na casa de seu pai. José tinha uma cadeira para se assentar, tinha ou não tinha? Qual era a cadeira que ele ia se assentar? Mas ele era pequeno demais para se assentar na cadeira de imediato. Ele precisava crescer, ele começou a crescer na casa do seu pai, sendo obediente ao pai. Você não entendeu isso? Ele começa crescendo com obediência, com submissão, se submetendo aos seus líderes, obedecendo voz de comando, obedecendo ao seu pai, denunciando o pecado dos irmãos, o erro dos irmãos, não sendo fofoqueiro. Tem uma grande diferença entre ser fofoqueiro e denunciar pecado. Tem uma grande diferença entre não ser conivente e denunciar do que ser fofoqueiro. Porque o fofoqueiro é aquele que procura alguém que não tem nada a ver com a paçoca para passar a história para frente.
alguém que procura alguém que não tem nada a ver para contar uma história que não diz respeito a ele e nem ao próprio fofoqueiro. Mas alguém que denuncia pecado é alguém que procura outro para resolver o problema, alguém que resolve o problema. É para isso que nós somos chamados de protestantes, porque nós não conivamos, nós não somos coniventes com o pecado do mundo. Nós denunciamos, protestamos mesmo. A igreja tem um caráter santo de submissão ao Senhor e por isso denuncia a Deus o pecado da humanidade. Gênesis 39, verso 1 a 5. José havia sido levado para o Egito, onde conheceu Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, que o comprou dos ismaelitas e que tinha levado para lá. Agora vamos aqui. O Senhor estava com José, de modo que prosperou e passou a morar na casa do Senhor egípcio. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O texto bíblico diz, afirma, verbaliza, nos mostra nítido, coerente ao texto, dizer que Deus era com José. Mas eu pergunto aqui esta noite, tirando daqui e aplicando para a nossa vida, eu posso dizer que Deus é com você? Posso dizer que Deus é com esta igreja? Eu posso dizer que Deus é com o nosso ministério? Sem que, será que nós somos com Ele? Meu irmão, tem uma grande diferença entre andar com Deus e querer que Deus ande com você. Quando eu ando com Deus, Deus determina o lugar em que eu tenho que ir, as coisas em que eu tenho que fazer, os lugares que eu tenho que pisar o pé, as coisas que eu tenho que fazer. Mas quando eu quero que Deus ande comigo, eu quero determinar o caminho que Deus tem que percorrer, as bênçãos que Deus tem que fazer, os milagres que Deus que tem que operar. Mas Deus não se submete a nós, é nós que se submetemos a Deus. Por isso eu pergunto, será que nós somos com Deus? O fato do texto bíblico se referir a José, que Deus era com ele, é porque José já era com Deus. Muita gente fala assim, José era cheio do Espírito Santo de Deus. Não, ainda não era. Não era, sabe por quê? Porque no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, é o livro de Malaquias, só era derramada a porção do Espírito Santo de Deus, ou a unção com óleo, em determinados personagens, para cumprir um ministério ou um reinado, como por exemplo, profeta, sacerdote e rei. Isso representava a unção do Espírito Santo. Mas por que José prosperava? Não, meu irmão, era o próprio Deus que estava cuidando da história dele. Preste atenção, que Deus era alguém, que José era alguém que tinha um caráter limpo, um caráter transparente. Não era alguém que tinha um caráter dúbio. Aqui dentro fazia uma coisa, lá fora fazia outra. Mandava mensagem no WhatsApp na frente do pai ou da mãe para alguém com nome diferente. Não, José não tinha esse tipo de caráter. José era alguém que era na frente e era por trás. Porque o verdadeiro caráter não é aquele comportamento que você demonstra na frente de sua autoridade, mas é aquele comportamento que você demonstra por trás de sua autoridade. O caráter do homem de Deus tem que ser transparente. O texto bíblico diz que José era com Deus, ou que Deus era com José. O Senhor estava com José de igual modo que prosperou. Quando este percebeu... Pera lá. Agora vai começar a parte mais importante. Aqui que é o mais legal. Agora a rocha. Quando este quem? O faraó. O rei. Ou melhor, o Potifar, capitão da guarda. Quando este percebeu
que o Senhor estava com ele. Pera lá. O caráter de um homem de Deus é de uma forma tão limpa e linda que o mundo ímpio, alguém que é cego na idolatria, olha e reconhece que Deus é na vida do camarada. O Senhor reconheceu que o Senhor estava com ele. Repare que o texto bíblico diz Senhor em letra maiúscula. Estava com ele e o que fazia prosperar tudo o que realizava. Agradou-se de José e o tornou-se administrador de seu bem. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confirmou todos os que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa, todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. As bênçãos do Senhor estavam sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa quanto no campo, a ponto de Potifar não saber o que tinha dentro de casa ou o que tinha fora no campo. Ele se preocupava apenas com aquilo que ia comer. Tamanha era a confiança que o egípcio tinha em José. Agora deixa eu aplicar para nós hoje. Eu gosto de analisar texto, parte do texto e aplicar para nós. Vamos analisar agora em nós, meu irmão. Em algumas vezes eu tenho afirmado e vou voltar a afirmar e vou repetir. Nós, enquanto servos de Deus, nós não temos como por opção, não é escolha própria, é como por dever sermos os melhores. Os melhores em quê, meu irmão? Os melhores no serviço, os melhores na faculdade, os melhores cidadãos a pisar na sociedade lá fora. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, você não é um simples réu mortal, você é cidadão celestial. Se comporte como um. O mundo olha para você e reconhece que o seu caráter é transparente, é verdadeiro, é honesto. Vem cá, como está a imagem do Evangelho pela vida que levamos? Como é que o mundo olha para nós? Como é que o mundo se refere a nós enquanto cristãos? Como é que o mundo verbaliza e adjetiva nós? Como é que o mundo se refere a nós? O mundo se refere a nós como mulheres e homens de Deus. O mundo se refere a nós como jovens e jovens de Deus. Será que o mundo se refere a nós assim? Será que o mundo reconhece que nós temos a presença de Deus? Pois a Bíblia diz aqui que alguém cego na idolatria, alguém cego e ímpio que não conhecia o que era o Senhor, viu que Deus era na vida de José, a ponto de confiar na mão dele tudo o que tinha. Agora eu vou começar aqui a dar uma aplicação. O sonho que José sonhou com uma cadeira que ele ia se assentar. O sonho que José sonhou era alguém que ia liderar. Quando chega na casa de Potifar, ele começa a liderar os bens de Potifar. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O propósito que está para acontecer em sua vida tem a ver com o deserto que você está atravessando. O que é que você almeja? Como é que você está crescendo? Pois José cresceu na casa de seu pai, não coube na casa de seu pai e agora está crescendo na casa de Potifar. Crescendo como? Intelectualmente, ministerialmente, no governo, crescendo em entender a administração, se comportando como se já fosse
Ah, meu irmão, quantos de nós hoje batemos o joelho no chão, oramos, pedimos e levantamos dali, dos joelhos no chão, ou de lágrimas derramadas, ou da cama ensopada, de suor ou de lágrimas, e vamos nos comportar ao contrário àquilo que nós pedimos a Deus. O que você está pedindo para Deus? O que você está pedindo para Deus? Você ora e pede e levanta para se cumprir aquilo em sua vida? Para a determinação daquilo? Só que José cresce em governo, em administração, na casa de Potifar. Obrigado, irmão. José cresce em administração. Espera lá, ele cresce na casa. Eu não quero dar o sentido aqui, levar, não conte sessões para ninguém, não confie nos seus irmãos. Vamos pensar fora da caixinha. Na casa de Israel, José cresceu e já não coube mais lá, por isso foi tirado de lá e levado pelo deserto. Um jovem de 17 anos que era transportado pelo deserto à noite e de dia, de dia sol em torno de 45, 50 graus, à noite abaixo de zero, amarrado pelas mãos, corrente nos pés, andando atrás ou dentro de uma gaiola dos ismaelitas. A Bíblia afirma que a caravana daqueles ismaelitas estavam cheia de mercadoria, por isso eu posso entender que José passou o deserto inteiro andando, a noite inteira andando pelo deserto. Certo tempo parava ali pelo descanso, mas continuava andando, e José não perdeu o foco no propósito. José sabia para que veio, sabia para onde ia, e sabia o propósito que ia se cumprir, por isso não houve murmuração. Ele cresceu na casa de seu pai, e está crescendo na casa de Potifar. Quando ele cresce a ponto da casa de Potifar não lhe caber mais, pois eu digo a vocês, meu irmão, ele não ia ser governador do Egito se ficasse toda a vida na casa de Potifar. Ele não ia cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele, não ia se cumprir se ele ficasse no acomodismo. Se ele fosse um jovem preguiçoso, se ele fosse um jovem que levasse a sua vida a esmo, que levasse a sua vida com irresponsabilidade. Não, ele não era um jovem que andava na irresponsabilidade, era um jovem que andava em sabedoria e em sensatez. Por isso o propósito continua, por isso ao longo de sua caminhada, Deus vai testando ele naquilo que é para ele assumir. Ele cresce em obediência na casa do pai, cresce em obediência e em governo na casa de Potifar, a ponto de Potifar perceber nele e prosperar a casa de Potifar. Ora, Potifar era ímpio, mas era inteligente. Potifar era ímpio, mas era inteligente. Tudo que José pegava, prosperava. Então vou entregar tudo na mão dele, vai crescer, vai prosperar. E entregou, cresceu e prosperou. Só que a casa de Potifar não cabia mais ele. Aí o que acontece? É acusado de adultério, ou acusado de tentar violentar a mulher de Potifar. Só que tem uma coisa aqui, sabe uma coisa que eu fiquei assim, eu falei assim, mas a prisão em que José foi jogado, a ordem que Potifar, já como que general, capitão da guarda, que deu para os soldados jogarem José, a prisão não era uma prisão comum, era uma prisão que era colocado os prisioneiros que era considerado de alta periculosidade. Alguém que tentou contra a vida de um faraó, por exemplo, alguém que tentou contra um filho de faraó, por exemplo, alguém que tentou contra a vida do próprio Potifar, por exemplo, por isso que ele é levado para lá. Só que eu falei assim, mas a mulher de Potifar, sendo a mulher de Potifar, tinha 100% de peso em palavra. Por que Potifar não mandou executar o julgamento dele no ato?
Por que foi isso? José, presta atenção, Potifar era um general. Presta atenção, se eu na incumbência, na autoridade de um general, vamos analisar aqui a situação. Na autoridade de um general, vejo que um servo ou alguém tentou violentar a minha esposa, e a minha esposa está dizendo que foi ele e que está com a prova aqui. Ora, por que eu não vou mandar executá-lo? Já que a prisão, aquela prisão que era colocado eles, não era uma prisão comum justamente porque passavam pouquinhos dias. O prisioneiro caía lá dentro, passava pouquinhos dias. Já era executada a prisão, e a prisão era, a sentença era a morte. Ele passou lá dentro 2 anos. Sabe o que me leva a entender? Potifar não acreditou na mulher. Não, ele não acreditou na mulher. Sabe por que ele não acreditou na mulher? Sabe por que ele teve dúvida? Potifar era eunuco. Alguém sabia disso? Potifar era eunuco. Alguém que era castrado perdeu os seus testículos. Então, Potifar tinha ideia da necessidade de sua esposa. Ele falou, esse negócio não está batendo muito certo. José é um servo temente a Deus, Deus é com ele a ponto dele prosperar. Só que eunuco ali para Potifar era alguém como se fosse inútil, estéril ou impotente. Vamos analisar o quadro. Se Potifar era alguém que era somente estéril, e já que ele perdeu a sua virilidade ou a capacidade de produzir testosterona, ou em certo tempo o seu corpo de encher de hormônio e sentir desejo por sua mulher, vamos analisar que um certo período de tempo isso acontecia, mas um grande período de tempo isso não acontecia. Por isso José entra na história, já que a Bíblia diz que José era um homem bonito e atraente. A mulher de Potifar viu nele, o desejou e atentou e o acusou de molestá-lo. Ele vai para a prisão. Potifar agora fala assim, não, esse negócio não está muito bom, mas deixa quieto. Quando ia alguém, acredito eu que ali por política, por querer ali limpar a prisão, vamos condenar José. Potifar, não, ainda não, vamos deixar quieto. Eu estou conjecturando, estou fazendo uma parafrase em cima da consciência do texto bíblico, tá? Não está na Bíblia se você for procurar assim. Mas vamos analisar. Se Potifar realmente não acreditou que José podia fazer o que fez, e ele, diante da repercussão do caso, não podia voltar atrás, deixou. É aí aonde a história de José continua para frente, até ele assumir. Meu irmão, quem tem propósito não para no meio do caminho. Quem tem propósito não para no meio do caminho, não para por qualquer coisa. Quem tem propósito não liga para a cara feia. Quem tem propósito e sabe e almeja aquilo que Deus tem para a sua vida, não liga para qualquer argumentozinho de gente que espalha espírito faccioso no meio do povo de Deus. Quem tem propósito é alguém que almeja a maturidade espiritual e que por isso não liga para qualquer conversinha, não dá ouvidos à fofoca, cresce espiritualmente, materialmente, cresce em conhecimento e em sabedoria, porque sabe aonde quer chegar. Aonde você quer chegar, meu irmão? Né? Com isso aqui, eu não quero deixar uma dubiedade de caráter intrínseco em minha mensagem. Eu não quero deixar aqui dúbia personalidade em meu sermão. Eu não estou apoiando o que a mulher de Potifar fez, mas eu estou dizendo que existia uma causa por trás maior. Antes de nós descermos a lenha nos coitados dos personagens bíblicos, né? Todo mundo desce a lenha em Tomé, porque Tomé, foi Tomé que não acreditou? Tomé não acreditou que Jesus estava ressurreto. Ora, se eu já tenho uma dificuldade em acreditar em algo que eu não estou vendo, imagina eu olhando para um testemunho de uma mulher que na época não valia. Coitado. Todo mundo desce a lenha em Jonas.
Porque coitado fugiu. Meu irmão, vai estudar a história do povo de Nínive. Qualquer um aqui dentro fugia, mas batia de bater pé na bunda, assim, ó. Todo mundo aqui fugia. Vai estudar a história. Entendeu? Não estou embasando ali o acontecimento dando razão à mulher de Potifar, mas eu estou entendendo porque a história de José precisava continuar e ele tinha uma cadeira para se assentar. Dentro da prisão ele fica 2 anos porque alguém esqueceu dele, só que Deus não esquece. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. José pediu um recado, José mandou um recado, não mandou? O menino de recado, a quem ele mandou, era alguém chamado o copeiro do rei. Alguém que já estava lá dentro, plantado propositalmente, pois ele foi inocentado. Sabe do que ele foi acusado? De envenenar a comida do faraó. Ele foi parar lá dentro. Encontra com José, ele é inocentado, o outro é morto, só que Deus não esquece de José dentro da prisão. Dentro da prisão, ele também vai comandar. José, eu te tirei da casa do teu pai, coloquei dentro da casa de Faraó, dentro da casa de Potifar. Na casa de Potifar você governou muito bem, você assumiu todas as suas responsabilidades, foi honesto, teve um caráter transparente, um caráter limpo. Realmente você foi comigo, José, mas agora eu preciso te tirar daqui e te levar até o final aonde você precisa se assentar, José. E para isso você precisa sair da casa de Potifar, você precisa sair da casa da onde você tem a liderança e ir agora para dentro da prisão. Só que que ninguém esperava é que quando José, que é com Deus e Deus é com ele, cresce em liderança, cresce em conhecimento, cresce em sabedoria, em temência a Deus, também vai comandar, sendo prisioneiro, a cadeia. Vem cá, eu disse para vocês que o presídio não era um presídio comum. Meu irmão, quem tem Deus na vida não importa a dificuldade. Quem tem Deus na vida sente paz em meio à guerra. Quem tem Deus na vida sente felicidade em meio às tribulações. Meu irmão, quem é que você quer do teu lado? Aquele teu amigo que tu liga para pedir uma palavrinha e depois logo fica triste? Quem é que você quer do teu lado? Aquele teu amigo que você liga para contar as suas intimidades e ainda ele sai contando, fazendo fofoca de sua vida? Quem é que tu quer do teu lado? Deus ou essas pessoas que têm dubiedade de caráter? José cresce dentro da cadeia. Aí Deus vai lá em Faraó e leva, fica 2 anos, só que Deus não esquece. Vai lá em Faraó sonha um sonho. É interpretado como 7 anos de fome, 7 anos de prosperidade, 7 anos de fome. José sai de lá de dentro, interpreta o sonho e se assenta na cadeira. Agora sabe o que é legal? Ele ficou 2 anos preso. Ele começou lá na casa de Potifar, ou lá na casa de seu pai. O seu pai foi o primeiro a repreender, os seus irmãos o repreenderam. Ele continua sonhando, ele continua a caminhada dele, no propósito dele. Mas sabe o que é legal? Quando ele se assenta na cadeira, todos aqueles, do início até o fim, se prostram diante dele. Aquele que mandou prender, se prostra diante dele. Aquele que acusou de estrupo, se prostra diante dele. Aquele que tentou matar ele, se prostra diante dele. Mas meu irmão, eu não quero deixar aqui uma razão para você se exaltar. José só se assentou na cadeira porque Deus sabia que José não tinha um coração vingativo. José cresceu na casa de seu pai. A casa do pai não coube mais José. Lembre-se, presta atenção. Ele cresce, não cabe mais. Cresce na casa de Potifar, não cabe mais na casa de Potifar. Cresce na prisão, a prisão não segura ele. Ele sai e se assenta para governar. Presta atenção, mas irmãos, vamos analisar o governo do Egito? Não tinha nenhum governador no Egito.
Não tem importância, Deus cria para colocar o prometido dele. Deus cria até cadeira onde não tem cadeira. Deus cria cargo aonde não tem cargo para colocar. E coloca um anel no dedo dele. E manda chamar todos aqueles. Talvez os empregados, os agregados que trabalhou com José na casa de Potifar, uns que acusavam, outros que defendiam José. Não, ele não é disso. Esse camaradinho aí, chegou aqui, cresceu dessa forma, eu acho que ele é capaz disso sim. E quem sabe ali tinha alguma divisão ali dentro da casa, dentro do presídio onde ele governava tinha a divisão também. Por que você foi preso, José? Fui acusado de tentar contra a mulher de Potifar, de molestar a mulher de Potifar. Você fez o quê? Pois é, a mulher de Potifar me acusou. Vem cá, Potifar não é aquele capitão do... Sim, é. Você é doido, José? Não, mas não foi eu não. Eu duvido muito, José. Para, José, você todo bonitão aí. A mulher de Potifar também não seria feia. 3 em 1. Mulher de Potifar, Jezabel e Dalila. Tudo junto. Não devia ser muito feia a mulher não. Egípcia, bem tratada. José. Então tinha ali uns que eram contra, uns que apoiavam, uns que acusavam, uns que ficavam neutro. Sempre tem esse tipo de gente no nosso meio. Uns que dizem, esse sonho que você sonhou aí não vai se cumprir não. Tu é doido, é? Quem é você? Aonde? Mas quando você sonha um sonho dentro de sua perspectiva, meu irmão, talvez se você sonhasse um sonho aqui pequeno, eu vou, vou fazer um curso técnico aqui e vou trabalhar em tal empresa. Cara, é um sonho possível, né? Mas e quem sabe se alguém aqui sonhar e falar assim, eu tenho um sonho de ser o presidente da república. Quantos aqui será que apoiariam alguém falando assim? Será? Alguém aqui apoiaria alguém falando assim? Eu tenho certeza que não. Não, meu irmão, eu não quero ser hipócrita. Diante da mensagem, lógico que eu apoiaria. Depois de escutar um sermão desse aqui, eu apoiaria. Mas antes, não. Presidente da República, tu? Quem sabe, né? Não, eu quero ser o general que cuida do presidente da República. Atualmente são 5 hoje. Eu quero ser um daqueles. Mas nem policial tu é ainda, rapaz? Será? Você conta os seus sonhos para alguém e este alguém duvida de você ou acredita em você? Então, quando José se assenta na cadeira de governador, que nem existia uma cadeira de governador, é anunciado pelo faraó, diante de um penáculo de um templo, faz-se uma reunião e anuncia a todo o povo. Aí, alguém lá de dentro fala, não, vai ser eu que vai anunciar, porque José interpretou o sonho e disse que alguém que tem que ser levantado para cumprir essa missão de guardar durante 7 anos alimento no Egito. Então vai ser eu, óbvio que vai ser eu. Aí o outro, quem é você que nada, rapaz? Vários cargos que ia descendo a hierarquia de autoridade. Não vai ser eu, não vai ser eu, não vai ser eu. O faraó diz, e a partir de agora eu anuncio um segundo governador do Egito. O primeiro seria ele. Abaixo de mim ele será o primeiro. Abaixo de mim ele será o primeiro. Abaixo de mim só tem ele. Todos vão se submeter a ele. Vem cá, José. Pega esse anel aqui, José. Sabe o que um anel significaria? Cumprimento de promessa. O anel tinha um selo que dizia selo de autoridade. Aonde o selo de José fosse selado, ninguém tinha autoridade para tirar. Todas as autoridades que José passou sendo tirada dele, tiraram a autoridade dentro da casa, tiraram a autoridade dele em liberdade, tiraram a autoridade dele dentro da casa de José, de Potifar, mas só que agora Deus prepara um e devolve a autoridade aonde o selo de José selar, ninguém tira.
o que José determinar. Meu irmão, agora eu te pergunto, de que forma você está crescendo a sua vida espiritualmente, profissionalmente, intelectualmente, o que você almeja, já que nós temos jovens aqui em nosso meio. Qual é o seu propósito, o seu foco? Eu não vou dizer esse negócio de clichê, não desista. Não desistir, qualquer um não desiste. Agora, será que você vai crescer intelectualmente, espiritualmente? Será que você vai andar com Deus até o cumprimento da promessa? Será que você vai andar com Deus? Em nome de Jesus, eu quero chamar aqui à frente os jovens que querem crescer espiritualmente. E aliás, eu quero deixar aqui bem claro uma coisa: muitas vezes a provação que você está passando não é porque as pessoas te odeiam, é porque Deus quer te tirar de lá. Você está muito acomodado. Eu perdi o emprego, como é que eu vou crescer profissionalmente? Ora, se você ficasse lá, você não ia crescer profissionalmente mesmo não. Então eu quero chamar os jovens aqui à frente. Vamos fazer uma oração com todos esses jovens que querem crescer e almejam posição de grandeza. Quem quer ter uma posição de grandeza ministerialmente, espiritualmente, profissionalmente, vem aqui na frente. Não tem ninguém que almeja isso? Pelo amor de Deus, então eu vou, porque eu estou aqui na frente. Meu Deus do céu, você almeja? Vocês almejam? Estudem para tal. José não chegou na cadeira de governador de madrugada até no WhatsApp, 2, 3 horas da manhã no WhatsApp. José não chegou na cadeira de governador, claro, porque não tinha, né? Pelo amor de Deus, né? Observa a minha alusão. Não complica não, irmão. Não complica não. José não chegou na cadeira de governador fofocando, falando mal da vida dos outros. José não chegou na cadeira de governador dando ouvido e vazão para fofoquinhas, para levantamento de calúnia, não. Sabe como é que foi que José chegou na cadeira de governador? Sendo obediente, sendo leal e trabalhando. Jovem, Deus não cumpre promessa para ninguém que é preguiçoso, relaxado, que tem uma dubiedade de caráter. Não, eu não estou bravo com os irmãos não, tá? Só estou pregando mesmo. Não, Deus não cumpre. Meu irmão, pare de encher o teu coração com mensagenzinhas de egozinho, de amaciamento de ego, dizendo você vai conseguir, meu irmão, com esses negócios de coach. Pro inferno com isso. Não. Sabe como é que você vai conseguir? Colocando a cara nos livros, na Bíblia, de joelho no chão, na submissão, aprendendo a respeitar a autoridade, almejando o futuro e dizendo um dia eu chego lá. A igreja se põe de pé, estendo a mão sobre esses jovens. A igreja se põe de pé, estendo a mão sobre esses jovens. Você é obreiro também, esqueci de chamar os obreiros, né? Tem aqui o pastor, o irmão. Você que é obreiro também tem o desejo de almejar e crescer espiritualmente, ministerialmente, não importa, em qualquer forma, vem aqui na frente. Vamos orar por você também. Amém? Não se preocupe, em nome de Jesus, a pandemia já se dissipou, graças a Deus. Não precisamos nos preocupar. Meu Deus, quem recebeu esta palavra para si? Meu irmão, toda vez que você se lembrar disso, você lembra da onde é que você quer chegar, não importa onde você quer chegar. Tome decisões certas e coerentes com aquilo que você almeja. Estenda as mãos para cá, vamos orar por todos. Pode orar e dar glória a Deus em voz alta, clame a Ele. É Ele que vai te levar, é Ele que vai te levar, é Ele que te sustenta. Senhor Espírito Santo, encha esses jovens de sabedoria,
Encha esses jovens, meu Deus. Encha, meu Pai, de poder, raça, coragem, autoridade e ousadia. Meu Deus, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, olha aí a oração do seu povo, olha aí a oração desses jovens, destes obreiros, em nome de Jesus. Ah, Deus maravilhoso. Ora o clamor da sua igreja, meu Pai. Que o Senhor nos projete para o futuro. Aqui existem posições de autoridade. Aqui em tua presença, Deus, o Senhor sabe que existem pastores, obreiros, futuros governantes e líderes. Por isso, em nome de Jesus, dai caminho e vazão a eles em nome de Jesus. Amém. 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 E amém em nome de Jesus. Irmãos, fiquem aqui. Vamos fazer o seguinte, vocês que já estão aqui na frente. Quem não tem nada, nem para pedir perdão a Deus, para não se reconciliar, que não vai reconciliar, que não vai aceitar Jesus pela primeira vez, volte e se assente. Quem quer pedir perdão a Deus, se reconciliar, fique aqui na frente, tá bom? Se você quer se reconciliar, pedir perdão a Deus de algo, falou alguma coisa, amém, rapaz, cheio de santo, glória a Deus, aleluia, vamos ficar felizes por isso, né? Nem tudo é, né? Apesar que todo dia é dia de reconciliação, mas glória a Deus por isso, né? Todos já são evangélicos, todos. Tem alguém aqui que está visitando-nos pela primeira vez? Tem alguém aqui que está nos visitando pela primeira vez? Todos aqui já são da casa, né? Quem veio aqui de caravana? Quem veio de caravana? Veio de qual bairro? De Estação Experimental, né? Que Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado pela vossa cooperação, pelo culto abençoado. Muito obrigado. Não porque fui eu que preguei, tá bom? Mas que Deus abençoe graciosamente a vida de todos vocês. Eu vou passar agora para o pastor. Se o pastor tiver alguma palavra, pedir as ofertas, o apelo eu já fiz, tá bom? Em nome de Jesus, receba o homem de Deus. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Palavra boa, palavra tremenda, palavra do trono de Deus aos nossos corações, né, meus irmãos? Se nós queremos subir, queremos crescimento, temos que descer primeiro e buscar a Deus, humildade acima de tudo, dignidade, respeito e caráter sobre todas as coisas, sobre o próximo, sobre os nossos irmãos, que são os nossos irmãos na fé, e nossos irmãos fraternal, como diz Paulo, a Tito e a Timóteo também. Irmãos, amanhã é domingo, como o nosso irmão já falou, pela manhã vai ter a consagração, estão todos convidados. Você que gosta de vir orar, gosta de jejuar, vem aqui amanhã cedo participar conosco em nome de Jesus. E à noite, acho que a nossa irmã Shirley vai iniciar a campanha, né, irmã Shirley? De 3 domingos, estão todos convidados. E eu quero já deixar o convite também para o campo aqui. No próximo domingo, da manhã a 8 dias, no dia 23, nós vamos fazer a nossa reunião ministerial a partir das 8 horas da manhã. Estão todos convidados. Lembrando a todos que a reunião ministerial agora é com os membros também das anexos, das sucursais setoriais. E a reunião é a cada 3 meses, irmãos. Então, só se for por algum motivo.